A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou Bruno Wesley. Estaremos dando início à nossa aula da nossa escola bíblica dominical dos jovens, a lição de número 5, o início do cerco de Jerusalém. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Bruno, resido em Portugal, em Lisboa, mais localizado na região de Santarém, e estaremos dando início, nesse meu canal, na Escola Bíblica Dominical para jovens e adultos. Então, toda semana vamos estar colocando aqui no canal a lição da semana. Amém, meus irmãos? Olha, vou estar colocando aqui na tela os slides da lição desse trimestre. Esse trimestre, tá maravilhoso, lições dos jovens, que o tema é exortação, arrependimento e esperança. O ministério profético de Jeremias, qual comentarista, nada mais, nada menos que é o pastor Elias Torralbo, Então, está sendo maravilhosa as lições. E esta lição, a lição de número 5, tem um tema, o início do cerco de Jerusalém. Ela é a lição de número 5, dia 2 de novembro de 2025, a qual a gente vai estar abordando como ocorreu os 3 cercos em Jerusalém, a invasão, e vamos fazer uma aplicação para os nossos dias atuais. O texto principal se encontra em Deuteronômios 11, 26, que diz: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, certo? Então é posto na nossa frente, diante de nós, a bênção e a maldição. E aqui está apresentando para nós a bênção quando a gente ouve os mandamentos do Senhor e, claro, ouve e as pratica. E a maldição é aqueles que desobedecem aos mandamentos do Senhor. Por isso que o resumo da lição vai dizer para nós: o cerco babilônio contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. Então, a gente, ao longo destas lições, estamos vendo, o comportamento do povo de Israel, de Judá, frente aos profetas que Deus está levantando, principalmente como a gente está abordando nas lições de Jeremias, o povo se rebelando, não ouvindo a voz do Senhor. Então, o povo não se arrependeu e Deus pesou a mão forte, Quando a gente faz a leitura bíblica da semana, a leitura bíblica em classe, que é Jeremias 21, do versículo 1 ao versículo 14, a gente vai ver exatamente isso. O rei Zedequias vai pedir para mensageiros irem até o profeta Jeremias, para que Jeremias pudessem consultar ao Senhor para ver se o Senhor estaria com eles e iria livrar o povo de Deus da mão do rei da Babilônia. E a palavra é ao contrário. O Senhor diz, no Jeremias 21, do 1 ao 14, que o Senhor seria contra eles. O que o Senhor queria era que Israel se arrependesse, mas Israel não se arrependeu e foram ser escravizados ali por 70 anos na Babilônia. A introdução nos diz assim desta lição: na lição deste domingo, veremos que tudo aquilo que Jeremias anunciou ao longo de seu ministério, acerca do juízo de Deus, estava acontecendo e prestes a alcançar o seu ponto mais crítico, a invasão e o cativeiro na Babilônia. Então, a introdução nos apresenta que a gente estava vendo o ponto máximo, o ponto mais crítico do ministério de Jeremias quando estava profetizando ao povo, a qual a invasão ia acontecer e o povo ia cativo para a Babilônia. Quando a gente observa o primeiro tópico da nossa lição, nesta semana, o início do cerco de Jerusalém, a gente tem que entender um pouco o contexto, a história. Por isso que o primeiro tópico está dizendo, conhecendo a história, informações históricas. O ministério profético de Jeremias se deu em um tempo dispar do nosso. Por isso é importante conhecer alguns pontos históricos que são indispensáveis para uma compreensão melhor de suas profecias.
Precisamos conhecer a respeito dos reis que antecederam ao trono e os que foram destituídos deles. Um desses reis foi Josias. Nós bem sabemos, quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada em Jeremias 1, né? Foi no ministério deste rei, foi no reinado deste rei Josias, que Deus chama Jeremias para um ministério profético, né? Ele reinou sobre Judá por volta do ano aproximado de 641 a 640 a.C., certo? E ali, quando a gente estuda a palavra de Deus, vamos ver que foi o último rei justo. O último rei justo foi rei Josias. Em seguida veio Joacás, que reinou somente 3 meses. Como podemos ver em 2 Reis 23:31. Em seu lugar veio Joaquim, que governou durante 11 anos. Seguindo de Joaquim, que reinou somente 3 meses. E finalmente Zedequias, que reinou 11 anos. Se a gente for parar para analisar, nós vamos ver que depois de Josias, os reis somente governaram 3 meses, 11 anos, 3 meses e 11 anos novamente. E vale a pena ressaltar que o rei que a gente vai mais aprofundar é o último rei de Judá, que foi ali o rei Zedequias, que governou ali 11 anos. As duas primeiras invasões, como ocorreram? A invasão da Babilônia a Jerusalém, nas datas preditadas pelo profeta, só pode ser bem compreendida considerando as 3 invasões. A primeira invasão se deu por volta do ano 605 a.C., sobre o reinado de Joaquim, que por ação do rei do Egito foi posto rei de Judá no lugar de seu irmão Joacás. Joaquim e o rei, que dentre outras atitudes rejeitou a mensagem de Deus, e por isso foi duramente repreendido pelo Senhor, com a promessa de que seria destruído. E nesta primeira invasão, que o profeta Daniel e seus amigos são levados à Babilônia. Então a gente observa que a primeira invasão ocorreu por volta de 605 a.C., no reinado de Joaquim, né, que foi colocado no lugar do seu irmão Joacás. A gente observa que pela dureza do coração, não aceitar a palavra de Deus, a dureza, veio a primeira invasão. Então a gente vai observar, a gente já pode fazer uma aplicação. Quando há um coração que não se arrepende, que não se quebranta diante do Senhor, a mão do Senhor pesa, como que a gente viu no texto bíblico, né? Eis que é posto diante de vós a bênção e a maldição. A escolha é nossa, se nós vamos obedecer os mandamentos de Deus ou não. Então, quando vem a primeira invasão, quem que eles levam? Os jovens. E quem é desses jovens? Daniel. Leva Daniel cativo, né? A segunda invasão ocorreu durante o reinado de Joaquim, por volta dos anos 597. Então a gente vai ver que não muito tempo depois, mais uma vez vai acontecer a invasão. Observa que na primeira invasão é levado quem? Daniel, o profeta Daniel, levado um grupo de pessoas. Agora na segunda invasão, olha o que vai ser levado, na qual, além dos utensílios da casa do Senhor, também foram levados o rei, sua mãe, os príncipes, os seus oficiais, os seus ferreiros e artífices, contabilizando o número de 10.000 presos, incluindo o profeta Ezequiel. Observa que vai todo o rei, a sua casa, a sua família, e vai 10.000 presos, incluindo agora o profeta Ezequiel. Então olha como que ocorreu a primeira e a segunda invasão. E terceira invasão, que é ainda no tópico 1, depois do rápido e trágico governo de Joaquim, Nabucodonosor estabeleceu Zedequias como rei de Judá. Então, quando Nabucodonosor ataca, leva Joaquim, ele estabelece Zedequias como rei de Judá. Zedequias não agradou a Deus e nem se submeteu à sua palavra. Então, a gente já começa a observar um rei que está no trono, que não agradou a Deus e nem submeteu a sua palavra. E sua arrogância o levou a se rebelar contra Nabucodonosor. Olha que rei.
O próprio Nabucodonosor colocou ele como rei. Ele não agradou o Senhor, não submeteu às suas palavras, não tinha arrependimento no seu coração. Era um rei arrogante e ainda se levantou contra o próprio Nabucodonosor. O seu mau governo contribuiu com o aumento do pecado do povo. Olha, um coração do rei arrogante, coração do rei soberbo, egoísta, aumentou ainda, contribuiu para aumentar o pecado do povo. Deus havia falado cerca de 150 anos antes de Zedequias que tanto as riquezas de Judá quanto os seus filhos seriam levados para a Babilônia. Então a palavra profética já tinha sido liberada há 150 anos atrás, como nós podemos observar em Isaías 39, versículo 6 e versículo 7. Ao longo deste tempo, o Senhor enviou profetas, chamando o povo ao arrependimento para escaparem deste mal, mas a dureza de seus corações culminou com a destruição de Jerusalém. O que Deus queria do povo e o que Deus quer da gente é arrependimento. É um coração contrito, que nós vamos se quebrantar, se arrepender dos nossos pecados. É isso que o Senhor quer. Lembra da pregação de Jonas, né? Quando chega em Nínive, uma simples pregação rápida, mas que o povo voltou o coração a se arrepender e Deus perdoou o pecado, que queria vir sobre a cidade de Nínive. Então, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de você, é arrependimento. O Senhor levanta profetas, pregadores, para pregar o evangelho para nós, para que nós venhamos se arrepender. Mas mesmo assim, o povo com o coração endurecido, com a dureza do coração, a cidade de Jerusalém foi destruída. Quando a gente olha para o tópico 2, a gente vai começar a entrar agora no desenvolvimento, que vai dizer o início do cerco e suas causas. Então vamos ver as causas que ocorreu com o cerco, né, da Babilônia. Primeiro, doença sem remédio. As mensagens do profeta Jeremias de advertência, exortação e chamando o povo ao arrependimento não despertaram a consciência cauterizada daquele povo. Então observe, mesmo Deus levantando Jeremias, lembra que o Senhor falou para Jeremias, Jeremias, vou te levantar, eu vou colocar as palavras na sua boca, Jeremias, eu velo em cumprir a minha palavra. Então Jeremias foi levantado como um profeta para trazer advertência, exortação, chamar o povo ao arrependimento. Mas observa que nem isso, Deus levantando o profeta para alertar, para comunicar ao povo, trouxe o povo ao arrependimento, porque a sua consciência já estava cauterizada. Diante da rejeição divina, Judá ficou exposta, pois Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia, resultando na invasão e na destruição de Jerusalém pelos babilônios. O povo não só rejeitou a mensagem dos profetas, mas também os maltratou, a ponto de não haver remédio para tal situação. Então, quando a gente vai observar 2 Reis 36, 15 e 16, é uma doença que não tem remédio. É um povo que estava tão cauterizado, que estava com a sua vida, estava cegos, não conseguia ver nem mais o que estava fazendo, que era uma doença que não tinha remédio. Então, é o ponto que nós temos que tomar cuidado, porque é um ponto que nós vamos ver que o Senhor já tinha tirado a mão de sobre o povo, quando a gente começa a olhar o contexto da história. Então, ao ponto que o povo chegou de maltratar até mesmo os profetas, né? Então, fica essa orientação para mim e para você, tomar o zelo, o cuidado, chegar no ponto das doenças, nem sequer ter remédio. Quando a gente pode observar 2 Crônicas 36, 15 e 16, eu vou estar até abrindo aqui, olha que vai dizer a palavra de Deus, 2 Crônicas 36, 15 e 16. Contudo, o Senhor Deus, seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar o seu povo e o lugar que escolhera para habitar a habitação do seu nome. Porém, eles zombaram dos seus mensageiros, os mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, ridicularizando seus profetas, até que a ira do Senhor se inflamou contra o seu próprio povo e já não houve remédio. Louvado seja Deus. Tópico 2. Boa ação, más intenções. Aqui nós vamos analisar
Lembra o coração, a mente cauterizado, o coração do povo duro? A gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Por quê? Porque Deus falou ao seu povo dizendo, é que o Senhor vai dizer em Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor, ele esquadrinha, ele conhece o nosso pensamento, ele prova o nosso pensamento. O Senhor conhece, esquadrinha o nosso coração. Esse texto descreve a relação entre a intenção do coração e a prática. Então observe, o texto a qual nós lemos de Jeremias 7:10 descreve a relação entre a intenção do coração. O que o meu coração tem intenção? E a prática, o que eu vou fazer? Então nós temos a intenção e nós temos a ação. Reafirmando que para Deus tanto a motivação quanto a obra são igualmente importantes. Afinal, Deus conhece os pensamentos e as intenções. Então a gente pode ter uma boa motivação para mim fazer o bem, para mim fazer algo, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos e qual é a intenção que nós estamos fazendo. Deus, ele sabe do nosso coração, o Senhor esquadrinha o nosso coração. A gente pode ter uma boa motivação para fazer algo, que seja para Deus, seja para o patrão, seja para quem for, mas como realmente é o nosso coração? Qual que é a intenção desse bem que eu estou fazendo? Isso que eu vou fazer, qual é a minha motivação? É para querer aplauso? É para querer ouvir palavras de alguém? É para alguém ou eu faço para o Senhor? Tudo que nós formos fazer seja feito para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Olha, dando continuação, no início da invasão babilônica em Jerusalém, é possível identificar duas boas ações do rei Zedequias. Olha que maravilha. No início da invasão, que invasão que é essa que faz parte do rei Zedequias? É a 3, é a última. Zedequias teve duas boas ações. Olha que maravilha. No meio de um rei arrogante, um rei soberbo, um rei que não ouvia a palavra de Deus, ele tem duas boas ações. Olha as ações dele. Consultou ao Senhor por intermédio do profeta Jeremias. Vai procurar o profeta Jeremias. Vai buscar o profeta. E buscou o socorro de Deus, como a gente pode também ver em Jeremias 37. No entanto, Jeremias diz, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor. Essa verdade revela que as motivações do rei não estavam alinhadas às suas ações, e isso não agradou a Deus e confirmou a ausência de genuíno arrependimento. Então preste atenção. A motivação do rei, que era buscar ao Senhor, que era buscar o profeta, que era buscar uma orientação, era bacana, era legal, a motivação dele, mas não estava alinhada com a ação, com aquilo que estava realmente no seu coração, porque o seu coração não tinha verdadeiramente se arrependido. A gente pode estar na igreja, a gente pode estar com a motivação certa, mas aonde está o nosso coração? Nós somos jovens, podemos estar na igreja, podemos subir no altar, louvar ao Senhor. A motivação é certa, mas qual é a intenção do nosso coração? Como está o nosso coração? Como estão nossas ações alinhadas com o Senhor? Aí fica um ponto de interrogação. A gente pode buscar ao Senhor, pode buscar aos profetas, a motivação é certa, é uma boa intenção, mas realmente como que está o nosso interior? Sabendo que Jeremias 17:10 diz que o Senhor esquadrinha o coração do homem. Então não basta ter uma boa motivação se nossas ações, nossas atitudes não estiverem alinhadas com a palavra de Deus. Porque nós possamos ouvir a palavra e ter atenção no nosso dia a dia. Tem uma boa motivação, eu tenho, mas como está meu coração? Está alinhado com aquilo que é de Deus? Eu estou alinhado? Então a gente tem que fazer uma autoanálise. Quando a gente olha para o tópico 3, dando continuação, o rei tinha o quê? Uma boa motivação. Vou buscar no momento de luta, momento de batalha, momento de perseguição, momento de invasão, eu vou buscar ao Senhor. Observa que no momento mais sombrio, no momento mais delicado da sua vida, do seu reinado, ele foi buscar ao Senhor. Então, às vezes temos que tomar cuidado, que às vezes quando a gente vai procurar ao Senhor, pode ser tarde demais. Ele foi buscar,
mas era tarde demais, porque o que faltava para ele era um verdadeiro arrependimento genuíno. Olha a falta de arrependimento, que é o tópico 3. As palavras, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. Jeremias 15:19. Reflete a ênfase do ministério de Jeremias, pois por meio dele Judá foi chamado ao arrependimento. Fica evidente que arrepender-se é o mesmo que voltar-se para Deus e estar diante dele em dependência e humildade. Vamos lá. Aqui temos que trabalhar 2 pontos. Primeiro ponto, Deus levantou Jeremias para ser o porta-voz, por meio dele, para que Judá pudesse ser chamado, chegar ao arrependimento. Mas fica evidente algo para mim e para você, que arrepender-se é o mesmo de voltar-se para Deus. Então, quando a gente se arrepende de algo, a gente volta para o Senhor. Mas o que é voltar para o Senhor? Se eu errei, pequei, verdadeiramente eu me arrependo, eu não cometo os mesmos erros, mas eu volto para Deus. As minhas ações são diferentes, minhas atitudes são diferentes. Porque é o mesmo que voltar-se para Deus e estar diante dele em dependência e humildade. Aqui está 2 pontos. Qual é o mais 2 pontos? A dependência. Estou totalmente dependente de Deus e eu tenho humildade. E também virtudes que o rei Zedequias e o povo não possuíam e nem as buscavam. Olha que isso. Olha que maravilha. Aqui trabalha já dentro de outras coisas que nós temos que abordar e fazer uma aplicação para os nossos dias. Essa virtude de humildade, de ser dependente de Deus e voltar para o Senhor, isso não existia no coração de Zedequias nem pelo povo. Por quê? Porque o povo não buscava. Se arrepender dos seus pecados tem que ser uma busca contínua. É entender que somos falhos e pecadores diariamente e reconhecer que somos dependentes de Deus. Então, quando Zedequias, no seu momento mais sombrio da sua vida, foi buscar ao Senhor, foi tarde demais. A palavra que ele ouviu foi de repreensão e que até mesmo as próprias espadas voltariam para com eles. O Senhor não estaria com ele. Então, muitas vezes, jovens, na nossa vida, nós temos que tomar certos cuidados, porque nossas atitudes podem chegar lá na frente e ser tarde demais. E dia após dia Deus vai nos alertando. Tome cuidado, Zedequias. Se arrepende, Zedequias. Volte-se para mim, Zedequias. Seja dependentes, tenha humildade, Zedequias. É o Senhor falar para mim e fala para você nesse dia. Nós possamos buscar ao Senhor dia após dia. Dia após dia. Como um homem que diante da repreensão, não se curva. Assim Judá se comportou diante da palavra do Senhor. Então, olha lá, Deus levantou Jeremias pregava, se arrependa, se arrependa, se arrependa, mas o povo, como homem que como diante de uma repreensão não se curva, assim era o povo diante da palavra de Deus. Nem mesmo diante da eminente invasão da Babilônia foi incapaz de se arrepender. Quando a gente vê Jeremias 21, o Senhor fala para o povo, olha, para que ninguém morra, para que não venha ter um extermínio, se arrependa, fique parado. Vocês vão ser escravos. Vocês vão passar pelo processo, mas ninguém precisa morrer. Então observa que, mesmo diante a essa invasão, o povo foi incapaz de se arrepender, de reconhecer os seus erros. Olha que ponto que o povo chegou. Olha que ponto que hoje as pessoas chegam de ver que não precisam de Deus, não precisam da misericórdia, não precisam se arrepender dos seus pecados. Então olha a situação que o povo estava passando. E tudo isso é aquilo que o próprio Salomão disse, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Porque olha que está continuando a dizer a lição, né? A vaidade, a arrogância e a alta confiança marcaram a postura do povo diante do risco que o cercavam. Quantos que nós conhecemos, até nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos, de ser arrogante, de também ter autoconfiança, é os cuidados que nós temos que ter. Porque nós temos, como nós lemos, quem busca o Senhor dia após dia, se arrepender dos seus pecados, entende que é dependente de Deus e é humilde diante do Senhor. Mas agora a vaidade, a arrogância, a autoconfiança vai proceder, né, diante de nós, a nossa queda, e foi assim que aconteceu com o povo.
Sendo assim, a falta de arrependimento foi a causa principal e central da invasão e destruição de Jerusalém. Então, aqui resume aquilo que a lição quer nos apresentar. A primeira invasão, porque teve o cerco e o povo foi levado. Falta de arrependimento. Na segunda invasão, foi o rei, foi a mãe, foi Ezequiel, mais 10 mil presos. Falta de arrependimento. Na terceira, a conta da água, a taça da ira de Deus, foi por falta do quê? Falta de arrependimento. Então, a causa central da invasão e a destruição de Jerusalém foi arrependimento. Quando a gente agora entra no tópico 3, para finalizar a lição, prevenir é mais sábio do que remediar. Isso aqui é uma verdade, né? Primeiro ponto que a gente está abordando, uma triste realidade. Diante da iminente invasão dos babilônicos em Jerusalém, há uma significativa mudança. Olha que interessante. Diante da iminente invasão dos babilônicos, né, diante de Jerusalém, há uma mudança muito significativa. Por quê? Pois antes disso, Jeremias era visto indo até o rei e ao povo entregar a mensagem de Deus. Outrora, era Jeremias que ia diante do povo, diante do rei, profetizar, entregar a palavra. Se arrependa, o juízo está chegando. Mas agora é o rei que envia representantes ao profeta a fim de consultá-los. Olha que interessante. Olha que interessante. Será que muitas vezes não é assim? A palavra de Deus todo dia chegando na nossa vida, seja pelo Instagram no Reels, que você vê, você jovem que vê o Instagram, Facebook, YouTube, o Shorts, né? Corte, é isso, é aquilo. Sempre tem uma mensagem de Deus ali apresentando para você, chega ao arrependimento, você vai no culto, é uma mensagem de Deus. Aí, será que muitas vezes vai ter que esperar chegar ao ponto do cerco, de você olhar, não tem mais jeito, não tem mais solução, e você procurar, consultar a Deus, ir para a igreja, buscar ao Senhor, buscar alguém, buscar a mãe, sua mãe, buscar o seu pai que serve ao Senhor? Foi isso que aconteceu com o povo. Isso é uma triste realidade, como diz o tópico, porque isso acontece nos dias atuais. Mas se o povo se prevenisse, como diz o tópico 3, prevenir é mais sábio do que remediar, o povo tinha ouvido a palavra de Deus e se arrependido. Certamente havia esperança em Zedequias de que teria uma resposta positiva vinda do profeta. Contudo, a resposta divina pôs fim a toda esperança. Olha que interessante. Certamente havia esperança. Muitas vezes para nós ainda há esperança. Ainda há, porque Cristo não voltou. 1 Pedro fala, olha, o Senhor ainda, mesmo que a gente tenha por tardio a promessa, ele não veio, porque ele espera que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor espera o Senhor espera que você chegue ao arrependimento. Mas chega uma hora que, pode terminar. Ainda há esperança para mim, há esperança para você, mas quando essa porta se fechar? Se a gente receber a resposta que Zedequias recebeu, a resposta que ele esperava era positiva, mas quando ele recebe a resposta, pôs um fim à esperança dele. Pôs um fim, porque ele esperava que o Senhor estaria com ele, pelejaria com ele. Mas qual que foi a resposta? Como está ali, que eu coloquei em amarelo, né? Para que a gente possa ler. Eu pelejarei contra vós, com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação e com grande furor. Olha a resposta de Deus. Eu vou contra você, Zedequias. Eu vou contra você. Além da palavra de que Deus seria contra Judá, o rei teve que ouvir a notícia de que a Babilônia seria um instrumento contra eles, ao ponto de Nabucodonosor ser chamado pelo próprio Deus de seu servo. Olha que tremendo. Além de ver que Deus era contra eles, ainda ele ouviu, o Nabucodonosor vai ser o meu instrumento contra vocês. E Deus ainda chama o inimigo de servo para pesar a mão. Porque é isso que Deus coloca diante de nós, a bênção e a maldição. É nós que escolhemos. Seguir os caminhos do Senhor ou a gente escolher o nosso caminho e as consequências são terríveis.
Esse foi o drama vivido pelo profeta Abacuque, que inicialmente levantou questões a respeito da instrumentalização dos caldeus contra Judá, ainda que a partir de sua experiência com Deus, a sua visão tenha mudado, vindo a clamar por mudança em sua obra. Também aconteceu com o profeta Abacuque. E aqui a gente está no tópico 2, que é aprendendo com a história, né? A história ensina tanto pelo exemplo a ser seguido, pelos que acertaram, como também alertar para que os erros do passado não sejam repetidos no presente, evitando assim a destruição no futuro. Olha que maravilha. Aprendendo com a história. Claro que se a gente for olhar para a nossa vida, quantas vezes a gente viu as pessoas errarem? Quando às vezes a gente vê as pessoas errando na nossa trajetória da vida, a gente viu que as pessoas quebravam a cara e a gente dizia, não vou por esse caminho porque a pessoa quebrou a cara, então vou por outro caminho. Então é assim que a nossa vida, né, é aprendendo com os erros, muitas vezes, dos outros, que serve de alerta para nós, para que nós, no nosso presente, não evitamos cair no mesmo erro, na mesma falha, para que a gente não possa destruir o nosso futuro, né? Paulo encoraja Timóteo a seguir os seus ensinamentos e a deixar os maus exemplos de lado. Observa que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, olha para mim, olha para o bom exemplo que eu estou dando, não olhe para os ensinamentos, os maus ensinamentos deixados pelos outros, deixe de lado. Então aqui vai mais um, como posso dizer, ensinamento de Paulo para nós. É a gente olhar para as pessoas que dão bom exemplo. E as pessoas que dão mau exemplo, a gente olhar para aquilo, não deixar entrar no nosso coração, mas deixar de lado. Porque esse mau exemplo pode atrapalhar a nossa vida no presente e no futuro. Assim como Jesus usou o erro do passado como advertência para os seus discípulos, Lucas 17:32, que ele vai dizer, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar da mulher de Ló? Que a ordem? A ordem foi do Senhor, saiam da cidade, Sodoma e Gomorra, e não olhem para trás. E o que ela fez? Olhou para trás. Lembra-se da mulher de Ló. Lembra-se da mulher de Ló. Então que nós possamos olhar a advertência do nosso Senhor Jesus, a não praticarem os maus exemplos. Olha que lindo que diz, ó. Toda a Bíblia é fonte de ensino. Sendo assim, olhar para a história é uma das formas de se corrigir erros, evitar desvios e cumprir a sua missão com fidelidade. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, é um livro de ensino que nos instrui. Claro que nos ensina a palavra de Deus, mas ela mostra como a gente corrige os nossos erros, como eu corrijo os meus erros, lendo a palavra de Deus, evitando desvios e cumprir a nossa missão com fidelidade. Quando a gente lê a palavra, medita na palavra, ela nos ajuda, dia após dia, a corrigir nossos erros, a gente se desviar desviar o que nos leva para o mal, e nos ajuda a cumprir a nossa missão com fidelidade, servindo ao Senhor. A igreja na atualidade precisa atentar com temor e reverência para os erros de Israel e suas tristes consequências. Porque aqui, parando por aqui, está dando essa advertência para nós. A igreja na atualidade precisa atentar com temor e reverência. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Se a gente for olhar para vastas vezes, inúmeras vezes que Israel pecou e as consequências que eles tiveram, em especial para aquilo que causou indignação divina e resultou na sua permissão da invasão babilônica em Jerusalém, como está dizendo aqui, que foi o ápice, como a gente pode acompanhar em toda a Bíblia Sagrada, desde lá a gente vai olhando de Números, nós vamos acompanhando a época dos juízes, a queda dos reis, enfim, a desobediência do povo. A gente precisa olhar para isso e olhar com temor, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, e ter reverência, obediência à palavra de Deus. Então lembra, aprendendo com a história, aprendendo com a Bíblia Sagrada, porque ela nos ensina muito. A igreja dos dias atuais deve orar e combater a mornidão espiritual e o pecado. Aqui trata de alguns pontos muito importantes e relevantes. Primeiro, a igreja dos dias atuais deve orar. A oração nos aproxima de Deus. Orar é se relacionar com Deus e combater a mornidão espiritual. Quem não ora se torna morno espiritual. Quando a gente olha Apocalipse 3:16, não fala memória,
Quem é morno, quem é morno, Deus vomita. Então, os cuidados nós devemos ter e combater o pecado. Quando a gente ora, jejua e lê a palavra de Deus, a gente vence o pecado. A gente não fica morno espiritual, porque estamos buscando ao Senhor. E quando a gente vai ver a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo de número 6, versículo 13 e 14, que fala sal da terra e luz do mundo, a gente é sal para essa terra. A gente é luz para esse mundo. Então esse mundo olha para nós para ver a luz de Cristo. E a gente olha e a gente é o sal para salgar as vidas que têm necessidade de ouvir uma palavra de Deus. Então a gente tem uma grande responsabilidade em nossas vidas. Obras a serem lembradas. Aqui tem um ponto muito importante, que eu falo que é a obra do nosso, meu querido amigo, do nosso amigo que habita em nós, somos templo do Espírito Santo, que é a obra do Espírito Santo de Deus, que é nos lembrar. Todo momento de dificuldade, luta, ele nos lembra quantas vezes o Espírito Santo nos auxiliou, né, nos momentos difíceis. Obras a serem lembradas. Jeremias sabia da importância das obras, das boas lembranças, como fonte renovadora da esperança da nação. Ele conclamou o povo a que se lembrasse das obras gloriosas que Deus realizou ao longo de sua história, mas em vão, pois o povo não lhe deu ouvido. Olha que maravilha. Se a gente for olhar Jeremias 2, vamos ver Jeremias convidando o povo a lembrar das gloriosas obras que o Senhor fez. Quando a gente observa também o mesmo Moisés, né, e também José fez o mesmo feito, de lembrar o povo, antes de fazer um novo acordo, um novo acerto, uma nova aliança, renovar a aliança, lembrava dos feitos do Senhor, daquilo que o Senhor nos fez, apresentando para o povo a grandeza do Deus. Quem é o Deus que ele serve, né? Então tá aqui, que Deus quer trazer para o povo é que lembrar, trazer a memória, a lembrança de quem é o vosso Deus. E assim é o Espírito Santo que age em nossa vida, dia após dia, nos ajudando, nos lembrando quem é o Deus que nós servimos, um Deus forte, um Deus poderoso, que está conosco todos os dias. Embora com o coração distante de Deus, o rei Zedequias enviou 2 mensageiros para consultarem o profeta Jeremias, sob o argumento de que, possivelmente, o Senhor operaria suas obras poderosas em favor de seu povo, com base nos seus feitos passados. Olha que incrível. Olha a preocupação dele. Depois de ter, né, pecado, o coração está distante de Deus, no momento do aperto, aí lembrou-se Zedequias dos feitos do Senhor, daquilo que o Senhor fez. Olha, versículo 2, Jeremias 21. Consulta, pois, neste momento a Deus por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres, a fim de que ele se afaste de nós. Olha, talvez o Senhor possa repetir os feitos, talvez o Senhor pode repetir os milagres que ele fez no passado. Talvez o Senhor pode. Olha, mesmo o coração distante lembra do Deus Todo-Poderoso que pode fazer. O engraçado é que a gente quer o Deus Todo-Poderoso que faz, mas não queremos viver como Deus Todo-Poderoso quer que vivamos. Não queremos ter o mandamento de Deus em nosso coração, mas queremos o milagre. Muitas vezes é assim, a gente quer o Deus da bênção, a gente quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas, infelizmente, né, ele caiu do cavalo. Como se percebe, não houve sinceridade nas palavras do rei. Então lembra, a motivação era boa, mas Deus conhece a intenção do coração. No entanto, o uso da lembrança das obras do Senhor reforça a ideia de que este é um recurso importante a ser utilizado pelo povo de Deus. Esse é um recurso que tem que ser utilizado por mim, tem que ser utilizado por você nas orações, nas buscas. Nos momentos difíceis, quando nós pensamos, vou desistir, vou abandonar tudo, não. Se agarre nas promessas, se agarre naquilo que Deus fez. Depois, com o tempo, você lê o Salmo 105, olha que maravilha que fala sobre guardar os feitos do Senhor em nossos corações, o que Deus fez. Como está dizendo aqui, alguns salmos convocam o povo se lembrar de um passado marcado pelas grandes obras do Senhor. Entenda, o Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje, é o Deus que vai continuar fazendo amanhã. A igreja da atualidade é convidada a lembrar-se sempre das grandes obras que Deus realizou em sua história
e clamar por restauração naquilo que a palavra de Deus mostra ser necessário. Aqui finaliza trazendo um ponto muito importante. Primeiro, lembrar dos grandes feitos do Senhor ao decorrer da história. Guardar a palavra no coração, grandes homens de Deus, mulheres de Deus que ministram, que contaram o testemunho, que viveram a obra do Senhor e têm testemunhos maravilhosos. E clamar por restauração naquilo que a palavra mostra ser necessário. Ou seja, quando a gente lê a palavra, a gente medita na palavra, a palavra nos confronta, o Evangelho nos confronta e aponta e nos mostra onde nós devemos melhorar, aonde está a necessidade de mudança e restauração. A conclusão é: o que vimos nesta lição serve como um alerta especial e prático à igreja atual. O povo de Deus é convidado a reconhecer e a preservar os seus valores bíblicos de tal forma a não desagradar a Deus. Então essa lição serve de um alerta especial para nós e prático para a igreja. Como assim? É um alerta para que a gente possa, ainda há tempo, ainda há esperança para nós se arrependermos. E é prático para a igreja atual, para que nós possamos lembrar dia após dia dos grandes feitos do Senhor e olhar pela palavra de Deus aonde necessitamos ser mudados dia após dia. O povo de Deus é convidado a reconhecer e preservar os valores bíblicos. Isso é feito por meio de uma constante atitude de arrependimento e manutenção de uma vida cristã saudável. Então, dia após dia, se arrepender. E a manutenção de uma vida cristã saudável, lembrando dos grandes feitos do Senhor e clamando por restauração quando necessário. Então, que nós possamos, dia após dia, ter uma manutenção no nosso templo. Orar, buscar, jejuar, consagrar. Lembrar dia após dia dos grandes feitos do Senhor e buscar uma restauração quando necessário. Amém? Então, nós finalizamos essa aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, a qual nós vamos estar falando da lição 6, parábolas e pronunciamentos. Então, quero convidar todos vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, para que vocês possam receber a notificação toda semana das aulas que nós vamos estar lançando aqui no canal. Amém? Deus abençoe, eu sou o evangelista Bruno, estarei com vocês toda semana, ministrando um pouco a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente. Aqui em cima nós temos aqui o QR Code que vai para o meu Instagram. Me segue lá, se inscreva no canal mais uma vez, ative o sininho, não se esqueça, para que na próxima semana a gente possa estar junto aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.